Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. As minhas convidadas de hoje são a Teresa e a Inês, mãe e filha, fundadoras da Color Square, uma marca que acabou de chegar ao mercado com um desafio muito interessante do ponto de vista de criatividade, uma marca infantil, uma concept store onde vamos encontrar vários produtos muito orientados para a sustentabilidade, para passagem de irmãos, primos, um bocadinho este legado que querem deixar. Bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada. A Color Square é uma marca que nasce com uma vontade de despertar a criatividade nas crianças, quebrar um bocadinho com esta geração enfiada em casa e trazê-las muito para a rua e puxar muito esta criatividade, um bocadinho sem regras, e não é sem regras, é sem instruções e sem limites à criatividade. Mas a vossa base vem de outra área, vem, curiosamente, as duas ligadas à cosmética e à indústria farmacêutica. Como é que, voltando um bocadinho atrás, como é que nasce esta vossa ligação, independentemente de serem mãe e filha, esta ligação profissional? Começando, se calhar, com a Teresa. Um bocadinho mais atrás mesmo. Tenho que puxar mesmo uns anos longos atrás. Que já tem uma grande experiência em marcas também, sim, em criação de marca. Sim, sendo que a minha vida profissional começou mesmo na farmácia. Eu costumo dizer que dei os primeiros passos na farmácia, minha mãe teve farmácia a vida inteira, e por isso sempre trabalhei em farmácia e, efetivamente, decidi tirar o curso de farmácia e trabalhei 17 anos com a minha mãe. Por isso eu já tenho uma experiência de trabalhar com mãe. Certo. Esta experiência hoje em dia de trabalhar com a filha é um bocadinho puxar aquilo que eu fiz e que fui muito feliz, efetivamente, nesses anos que trabalhei. E só por isso, só depois de acabar o curso, porque eu, entretanto, comecei a trabalhar, depois tive filhos muito cedo e por isso fui tirar o curso mais tarde. Ainda tinha na altura 2 anos e meio. E por isso, no fundo, eu só depois de tirar o curso é que decidi sair da farmácia e ir para a cosmética, que foi uma paixão que ganhei na farmácia e depois muito enquanto estudei. E por isso, nessa altura, acabei o curso, passado 1 ano, 2 anos, disse, não, eu quero mudar, quero ver coisas novas, diferentes. E fui, efetivamente, para a indústria farmacêutica. Na altura, é só farmacêutica. Depois, especializei-me completamente só na área de cosmética. E trabalhei realmente marcas que hoje em dia são líderes do mercado em Portugal. E que realmente me deram uma satisfação enorme. E foi durante esse percurso que a Inês, que é de gestão, e ela agora vai explicar, juntou-se a determinada altura, ou por coincidência, veio trabalhar efetivamente comigo. Porque a Inês estava numa multinacional, também de gestão e marketing. Ou seja, eu tirei o curso de gestão, depois especializei-me em marketing, sempre foi a área que eu gostava mais. Na realidade, acabei o curso a achar que ia trabalhar por fora, sempre quis imenso ir trabalhar para o estrangeiro, mandei imensos currículos, ninguém respondia. E de repente entrei numa multinacional na área da cosmética, por coincidência, porque tinha jogado um jogo na faculdade, fomos à final desse jogo e fui contratada logo. Brainstorm. Sem hesitar, exato, pronto, esses jogos de recrutamento. Sim. E então eu entrei nessa multinacional, adorei, trabalhei durante 3 anos, mas estava um bocadinho cansada, muito exigente, não tinha quase vida. E quando saio, no fundo eu podia parar a qualquer área, não é? Eu era de gestão, portanto podia parar a alimentação, a outra área. E disse à minha mãe na altura, desafiei um bocadinho de, olha, se quiseres trabalhar comigo é agora ou nunca, porque eu posso mudar de área e depois nunca mais faz sentido voltarmos a trabalhar. E então ela até tinha na altura um posto para gestora de produto. Acabei por ser entrevistada, não por ela, na altura pelos donos da empresa, acabei por ser entrevistada, fiquei e depois fiz o percurso normal dentro da empresa, fui crescendo também dentro da empresa, mas a trabalharmos juntas. Na mesma equipa? Na mesma equipa, ela era minha chefe, sim, completamente. Sendo que eu tinha várias equipas, no fundo, okay. Como trabalhei várias marcas e às vezes a marca que a Inês trabalhava e que era a líder, era muito autónoma e por isso eu durante vários anos ela trabalhou com muita autonomia dentro da empresa. Depois nos últimos 6 anos que a empresa foi comprada e foi quando passei para CEO da filial, foram anos que efetivamente trabalhámos aí lado a lado muito mais. E se calhar foi aí também nos conhecemos profissionalmente de uma forma diferente e percebemos que existia efetivamente uma química, havia imensas discussões em reuniões em que as pessoas, quando nós estávamos a discutir, parava tudo, ficava tudo calado e chamavam Figueiredo e Figueiredo. As duas éramos muito fortes quando era para discutir. Argumentação. Éramos muito fortes as duas na argumentação.
Mas correu isso muito é bem. espetacular. Sim, mas também nunca perguntavam-nos muito, e a mim perguntavam muito se era fácil, se não era, etc. E na realidade acho que sempre conseguimos separar muito bem as coisas. Trabalho é trabalho, pessoal é pessoal. Tínhamos discussões às vezes muito acesas, algumas que eu ficava extremamente irritada. Portanto, lembro-me de várias, inclusive, sei lá, de já estar grávida e ainda não lhe ter contado, porque tinha acabado de saber, e ter assim uma reunião sobre aumentos de salários e etc. E de eu ficar com... Portanto, tínhamos muitas, mas depois chegámos a casa e se fosse preciso, ela ligava-me, olha, tenho aqui morangos para os teus filhos, se quiseres passar a buscar. Portanto, e sempre separámos muito bem. E sempre separámos o trabalho. Não, e relação, separámos não é? sempre, Claro que separámos sim. muito Claro bem. que Aliás, sim. porque eu digo, eu tenho a experiência de trabalhar 17 anos com a minha mãe. Claro E que correu sim. sempre fantasticamente, por isso... É mesmo, Não nós tinha porque repetimos não, as coisas não é? boas, não é? E pronto, e depois foi, ou seja, sempre correu muito bem. Depois há uma altura que a minha mãe sai da empresa mais cedo do que eu, em 2019. Eu depois ainda fiquei. Tinha acabado de nascer o meu terceiro filho, por isso depois ainda fiquei mais um tempo. Já estava a trabalhar numa outra marca, mas dentro da empresa. E depois, em 2021, no final de 2021, eu decidi, acabo por sair também da empresa. E assim que tomo a decisão, foi quase, liguei-lhe e ela disse, ok, então agora Está na altura. é agora, está na altura, vamos criar uma coisa nossa, não é? Tipo, há muitos anos a trabalharmos para outras marcas. E para mim, então, que sou de gestão, eu acho que há sempre o sonho do dia em que criamos uma coisa nossa. Porque por mais que as marcas que trabalhámos corressem muito bem, nos dessem imenso gozo e que sempre deram, no fim do dia Há um bichinho. não é nosso, não Sim. é nosso, não fomos nós que criámos. Quando trabalhamos em filial há sempre, não, é o marketing internacional, etc, ok, o marketing local faz o que faz, portanto houve sempre muita vontade de criarmos alguma coisa nossa. E ela até podia ter parado, não é? Podemos dizer assim, ela estava confortável para parar a sua carreira. O meu pai, por ele, até tinha, vamos viajar e vamos parar. Mas ela tem bicho carpinteiro. E então foi logo, não, agora vou acabar a carreira em beleza, que é, vou acabar com uma coisa minha. Vamos criar uma coisa nossa e vamos... Certíssimo. Pronto, e daí foi... começámos por pensar ir às origens. Cosmética. Sim, a minha avó tinha falecido um ano antes, um assunto sensível para nós, e até achámos que, se calhar, é aqui um sinal que vamos mesmo farmácia, tipo, vamos voltar às origens todas atrás. Certo. E quem sabe voltar a abrir uma farmácia, etc, às duas. E depois decidimos ir viajar, uma viagem assim curta, mas tipo por 2 capitais que adoramos, ou seja, Amsterdão, eu tinha vivido lá, a fazer Erasmus, por isso adoro, e é a cidade que eu vou constantemente e tenho amigos, etc. E em Paris era a nossa segunda cidade, nós trabalhávamos marcas francesas e passávamos certo. a vida em Paris, quase todos os meses tínhamos reuniões. E era uma coisa muito mãe e filha, íamos às reuniões, íamos àqueles restaurantes que adorávamos, pronto, então pensámos, não, vamos aqui à tua cidade favorita, vamos à nossa e vamos inspirar-nos um bocado. E foi daí que surge a Colors Square, ou seja, vamos viajar, começámos ainda com a ideia de ver cosmética, certo. Paris é a rainha da cosmética, portanto até tínhamos um bocadinho isso, de ir ver marcas e afins, e logo em Amsterdão mudamos de ideias, e eu que já, desde que fui mãe, tinha imenso interesse na área infantil, roupa, brinquedos, todo o mundo infantil no geral, e era um bocadinho o sonho, já tinha imaginado. E nessa altura decidimos, não, vamos pelo sonho. Por isso, vamos pelo sonho. Farmácia seria algo rentável a vida toda, portanto há muito... E seguro, com experiência. E seguro, portanto, exatamente, sim. ou seja, nós tínhamos Mas dois muito caminhos. trabalhoso. Mas eu acho que o trabalhoso é sempre, não é? Sim, Esse é o mas é detalhe. muito trabalhoso no sentido do número de horas, e isso Sim. tem pela experiência de Sim, família, sim, pronto, sim. que é uma atividade que efetivamente que absorve, e eu sinceramente também não estava, Com não me essa apetecia vontade. muito nesta altura Claro. de estar absorvida da forma como deveria de estar. Certo. E foi muito por aí, não é? Tipo, vamos para um negócio seguro, que de certeza que vai correr bem. Nunca é certeza, mas ok. Sim, mas no fundo que já conhecem e que Já já teria, conhecemos, exatamente, claro. mas, que zona também de vai, conforto. mas que também vai exigir muito, não é? Uma loja, uma farmácia, é uma porta aberta 24 horas, quase, com bancos a trabalhar à noite, etc. Portanto, é assim muito exigente. Ou então, vamos pelo sonho, sem saber bem o que é que vai ser este sonho, sem saber muito bem se ia correr bem, se não ia. E pronto, e nessa viagem em Amsterdão logo decidimos que íamos pelo sonho, e a partir daí começámos a fazer logo pesquisa de concept stores, de marcas, de tudo, mudámos completamente O o chip. chip.
e fomos logo pesquisar tudo o que tinha a ver com a área infantil. Pronto, sendo que nós em Amsterdão, a verdade é que vimos lojas que para nós inspiraram de imediato naquilo que gostaríamos. Pronto, porque no fundo essa decisão em Amsterdão foi fruto daquilo que nós vimos lá. Certo, que no fundo era criar um espaço onde a família pudesse sentir-se bem, onde encontrassem produtos diferentes e do ponto de vista de lúdico e livros. Exatamente, e que tivesse uma marca própria também, ou seja, em Amsterdão inclusive vimos uma loja que era exatamente aquilo que imaginámos, é uma marca de roupa, que também tem brinquedos, livros, etc. E achámos logo, não, é mesmo isto, é ter uma marca nossa que vai crescendo, com várias ideias que nós temos, algumas ainda não se concretizaram sequer, e que vai ser o nosso ponto diferenciador, não é? Aquilo que nos vai marcar pela diferença, mas depois vamos trazer marcas incríveis, que fizeram um trabalho incrível no mundo todo, na área dos brinquedos, dos livros, dos arts and crafts, que vamos trazer para a nossa concept store. E, portanto, a ideia veio logo, veio em Amsterdão, depois vimos também negócios espetaculares em Paris e viemos logo para Portugal com a ideia do que é que queríamos fazer muito definido. Cheias de força para começar e foi muito curioso porque em Amsterdão, aquela que no fundo foi verdadeiramente a nossa primeira inspiração, é uma loja que começámos a falar com as donas que por acaso estavam lá e que meteram conversa connosco, porque perceberam que éramos portuguesas. E a roupa que eles fazem é produzida em Portugal. E por isso deram-nos aquele cume, tipo, se uma marca holandesa vai produzir roupa em Portugal, nós que estamos lá, sem dúvida, fazia todo sentido. Sim, nós em termos de produção, em várias áreas, têxtil é uma delas, produzimos muito bem e com muita qualidade, e muitas marcas produzem cá, nos sapatos a mesma coisa. Não, eu fiquei orgulhosa daquilo que ouvi falarem sobre a nossa área textil. Valorizam-nos mais do que nós cá dentro, não é? Mas eu tive essa noção. Eu acho que nós em Portugal não valorizamos aquilo que verdadeiramente fazemos e temos, e que realmente é espetacular. Sim, sem dúvida. E de onde é que nasce o nome Color Square? Então, o nome, os nomes são sempre difíceis, não é? Tipo, aquela altura em que pomos num papel e estamos a pôr 1000 nomes. E depois veio até um bocadinho, na pandemia eu tive 3 crianças em casa, fechadas, como grande parte das famílias portuguesas. O grande desafio da nossa vida. O meu mais pequenino tinha 9 meses, portanto eu estava a trabalhar na empresa nessa altura, eu lembro-me de ficar um bocado desesperada, tipo de pensar, não vamos conseguir cá em casa. Os dois a trabalharmos e com 3 crianças, sendo que um é bebê, com aqueles horários malucos de almoçar mais cedo com os irmãos, vai sexta da manhã, vai sexta da tarde, vai todo um caos. E na altura eu não queria nada que eles ficassem agarrados à televisão. A televisão em nossa casa não é uma coisa que seja muito utilizada, durante a semana nós não ligamos, mesmo nós adultos não ligamos, portanto eles não veem. E os exemplos que eu tinha na empresa era toda a gente a dizer, não, eu faço uma call e eu ponho os miúdos a ver televisão e afins, e eu não queria nada, e então comecei a fazer um monte de trabalhos com eles, que é uma parte que eu gosto, eles também adoram, e logo de manhã eu inspirava-me à noite, tipo, e de manhã preparava os materiais e punha-os a fazer. Devia ter ido lá bater à porta para recolher ideias. E então todos os dias eles... à janela naquela altura. Exato. Então todos os dias eles faziam imensos trabalhos e depois até foi um bocadinho de nós. Cheguei a fazer exposições para eles, tipo, que mandávamos às professoras e não sei o quê. E reparar que eles usavam muitas formas geométricas, tipo, naturalmente é uma coisa que as crianças usam muito. É verdade. E então a minha casa aparecia formas geométricas por todo lado e aparecia cor por todo lado. E a parte da cor é uma parte muito importante para nós. Por isso, o nome veio um bocadinho daí. Para já, sempre achámos que tinha de ter cor no nome, porque nós queremos vir buscar a infância de há uns anos atrás. A infância que era vivida com muita cor, com muita alegria, com as cores primárias muito presentes, não é? Eu lembro de me vestir com muita cor. E apesar de até sabermos que as tendências vão por outro caminho... Apastelaram. As tendências, exato, apastelaram muito. Nós queremos as outras. Queremos as do antigamente e que achamos que também são muito mais intemporais. E por isso, para nós, fazia sentido ter cor e depois square, tipo, uma forma geométrica. Pensámos imensas, square, triangle, tipo, queríamos que fosse um nome internacional e depois, naturalmente, foi ali e ficou Color Square. Mas foi uma decisão difícil, foi um parto difícil. E longo, também não foi assim imediato. Andámos muito a arrastar, vamos pensando, até com uma altura em que tínhamos mesmo que formar a empresa e...
Mas uma coisa que eu acho é que o nome vai crescendo na cabeça, não é? Nós, inicialmente, como ainda não estabelecemos relação, sim, pode ser, não tenho a certeza, mas depois eu acho que tem mesmo que ser maturado, não é nada uma decisão curta, tem que ter tempo, tem que ter maturação e de repente vai ganhando forma. Não foi nada imediato, foi uma construção durante alguns meses que tivemos a pensar na questão do nome. E na realidade eu acho que é importante o nome ter uma história para contar. Claro que sim. Portanto, nós estávamos sempre a pensar aqueles nomes que vêm do nada, junto à letra não sei o quê, com não sei o quê, e depois pensávamos, mas isto não tem história nenhuma, não tem lógica nenhuma, não é? Portanto, para nós havia muito essa sensação de que tudo hoje em dia tem que ter uma história para contar, não é? O storytelling é tão importante no marketing, na gestão. E quanto mais as marcas incorporarem isso, não é? Que a história, os consumidores estão cada vez mais interessados na história e que isso faz parte, melhor, não é? E, portanto, para nós, o nome também tinha de ter uma história para contar. E foi isso, quando nos apercebemos na história das exposições e os meus filhos ficam sempre contentes de pensar que foi inspiração. Há algumas que ainda estão, há uns vinis que foram colados numa porta de vidro na minha casa que ainda estão lá. Não sei quando é que têm os outros dois? 9 meses e... Então, agora... Quer dizer, agora não, agora já tem 10 anos. Agora tem 9 anos, 7 anos e o mais pequenino vai fazer 4. Ok. Por isso, sim, na altura, eram pequeninos, estavam os mais velhos na pré-escolar ainda, e este em casa, porque estava... Sim, não havia ninguém com aulas obrigatórias online. No primeiro confinamento não, no segundo confinamento o mais velho estava na primeira classe. Sim, mas deu aí alguma liberdade também para poder... Deu, sim, principalmente no primeiro deu muito mais liberdade, no segundo mais, aulas de manhã, tipo, dividíamos quase. Mas pronto, o nome veio disso, de percebermos que então as crianças desenham muito com as formas geométricas, é fácil para eles. E a cor acho que é a chave de tudo e depois no fundo está no nosso ADN e está em tudo o que nós fazemos e dá para ver isso. Sim, sem dúvida. Uma das características da marca, além destas formas geométricas, é a liberdade criativa e um bocadinho o que trazem para todos os desenhos, as estampas, etc. E a forma como brincam e como, mesmo em termos de imagem. A vossa coleção, já vamos falar dos outros acessórios, mas a coleção de roupa que foi relançada recentemente nasce com a Maria Remédio. Esta ligação à ilustração e esta artista portuguesa vem com o intuito de personificar essa forma divertida que querem trazer para o ADN da marca? Sim, ou seja, quando pensámos em criar a marca de roupa, pensámos sempre que entre escolher, ou seja, nós não somos ilustradoras, percebemos zero de padrões e afins, portanto, entre escolher um designer que teria de fazer sempre os padrões da nossa coleção, ou escolher um artista português, porque não desafiar os artistas portugueses e juntar a qualidade do têxtil nacional à qualidade da arte que já se faz nacional. E depois, por isso a ideia foi sempre essa, depois a escolha especificamente, neste caso da Maria, mas a escolha que vamos ter também de futuro de qualquer artista que vá trabalhar connosco, é com base no trabalho deles, e já conhecíamos o trabalho da Maria. A Maria também faz muitas coisas muito geométricas, o trabalho dela... E com as cores muito fortes. Sim, e nós identificamos no fundo muito com o trabalho dela. Certo. Ou seja, com as cores muito fortes, inclusive ela tem uma forma de trabalhar muito à volta dos cortes e das colagens. Ela trabalha muito com cartolina e os nossos originais que nós vimos antes de aprovar, etc., são todos assim originais em papel, são lindos, são obras de arte. E, portanto, a Maria já trabalhava exatamente com o tipo de cores que nós gostávamos e o género de formas que achávamos que também se iam encaixar super bem na roupa, porque não é qualquer ilustrador que depois dizemos que é óbvio que passe para roupa, não é? Há trabalhos incríveis de ilustradores portugueses, inclusive em livros infantis, que quando eu olho eu penso, não, mas para roupa não dá. Certo. O tipo de linha, o tipo de ilustração. Sim, e a repetição e o espaço para imprimir. Exatamente, não é? De repente criar um all-over, não dá com aquele tipo de ilustração. A Maria achámos que encaixava na perfeição, ou seja, com o tipo de ilustração dela. E, portanto, lançámos o desafio, que é um desafio, não é? Para alguém que está habituado a ilustrar livros infantis, que normalmente já tem uma história, não é? Os ilustradores trabalham sempre com o escritor tem a história e eles têm inspiração.
E aqui toda a inspiração nós pedimos que fosse deles, não é? Nós tínhamos o nosso briefing e a nossa história de marca, certo, mas demos a liberdade total ao artista, por isso para que é ele, super importante. que é super importante, sim. Para ele criar, ou seja, para criar a história e as personagens, e por isso cada ilustração tem uma história, foi uma inspiração que a Maria teve. Por isso é que eu costumo dizer, na realidade as crianças estão, por um lado, a usar uma peça de arte, não é? Mas a usar todo um storytelling também. Exatamente, claro. Não é? São roupas que contam histórias, não é? Exatamente. E as crianças inventam as suas histórias também, que é muito giro ver, não é? Por mais que a roupa conte, nós temos agora feedback, não é? De crianças que levam a t-shirt dos lápis e falam com os lápis e contam à educadora com os lápis e que querem usar sempre a mesma t-shirt. Portanto, esta ideia de que... Esse estímulo. Sim. Exato, que a roupa que eles estão a usar que também lhes dê muita asas à sua imaginação e à sua criatividade, não sendo também uma ilustração que, não é? Tipo, que saiba logo à partida do que é. Não, dá asas a que eles inventem um bocadinho o que é que estão a usar. E, portanto, a escolha do artista vem um bocadinho daí, da nossa ideia de querer desafiar e convidar os artistas portugueses e dar-lhes também visibilidade, não é? Uma marca sem dúvida, que produz em Portugal e que a ilustração é de um artista português. E que dá a oportunidade também de aplicar essa criatividade noutros segmentos, não é? Sim, e que para eles vida de outra forma. E que para eles é um grande desafio, claro. E eu acho que deu imenso, posso dizer com confiança que deu imenso prazer à Maria, porque é isso, é de repente, e agora, não é? Ela, uma coisa é os livros, mas ainda no outro dia ela dizia-me, tipo, os filhos dela agora usam a roupa que ela desenhou. Sim. E isso ela no outro dia mandava uma foto ao filho dela que escolheu a roupa sozinho e escolheu tudo, as calças, a t-shirt, as meias. E ela olhou e pensou, tipo, que orgulho. E ele escolheu porque gosta, ele não escolheu só porque é da mãe. Só porque é da mãe, não. Ele escolheu porque gosta e porque é da mãe, obviamente. Sim, é dar vida às ilustrações, é um desafio. Nós temos tido já muitos contactos de artistas que acham incrível, não é? Que sempre foi o meu sonho, por isso ponderem a próxima coleção, porque é um desafio também para eles, não é? Sem dúvida. Em termos de produção, ficamos aqui na parte lúdica, romântica da história e dos desenhos maravilhosos, mas depois há a parte mais difícil e as duas vindas de áreas diferentes. Como é que foi o desafio de tornar esta ideia viva, não é? Materializada, porque no fundo tem uma coleção que é bastante variada, com partes de cima, calças, jardineiras, camisolas, t-shirts, meias. Uma resposta global, no fundo. Sim, sem dúvida, mas que do ponto de vista de produção exige um trabalho mais complexo. Como é que foi este arranque e quais é que foram as principais dificuldades que sentiram? Assim, nós começámos por contactar fábricas do Norte, tivemos contactos no Norte de pessoas que estão nesta área, que nos deram algumas dicas, apenas dicas, não... eu fui uma das feiras no Norte, estabeleci contactos com algumas fábricas e nós, em março de 2022, fizemos a primeira ida ao Norte visitar fábricas, do zero. Pronto, não conhecíamos, nem sequer tínhamos ilustrações feitas, nem sequer conseguimos dizer o que é que queríamos. Fazer. Ou seja, sabíamos que queríamos fazer as t-shirts, por isso as peças de roupa, sabíamos exatamente qual é a tipologia de fábricas que íamos visitar. Mas não tínhamos padrões para mostrar, que era logo uma limitação, porque a primeira coisa que nos perguntavam foi então, os materiais, como é que é, quantas cores é? E nós sabemos, a Maria tinha liberdade para fazer tudo, se calhar hoje em dia já não teria, mas naquela altura teve, e por isso não sabíamos, e por isso andámos ali assim, à espera de preço, à espera de tomar decisões, e no entretanto apareceu-nos efetivamente uma agência do Norte que fazia o trabalho da AZ e que fazia um controle de qualidade, e que realmente nós achámos que era uma boa solução, ou seja, que iria garantidamente, estabelecemos ligação com eles, contactámos, explicámos que não éramos da área, que não conhecíamos absolutamente nada e que tínhamos este projeto. E eles acreditaram em nós. Pronto, acreditaram. Realmente foram uma boa ajuda durante todo este processo, sendo que o facto, hoje em dia, assumo que o facto de ter uma agência no meio entre nós e as fábricas é uma limitação em termos de comunicação. Ou seja, por um lado é muito numa fase de arranque. Exatamente, sendo que eu acho que em termos de continuidade, que a relação direta, que hoje em dia já determinámos por ter na fase final, até porque nós fomos fazer filmagens às fábricas todas, e realmente há aqui uma necessidade de um contacto mais próximo. Pronto, eu costumo dizer, nós somos portugueses, somos todos muito relacionais,
e por isso chega ali um ponto em que queremos muito falar com a pessoa que Sim. nos está a produzir, queremos ver as máquinas, queremos ver as coisas, como é que tudo isto se processa. Por isso, efetivamente, o processo, inicialmente, por desconhecimento nosso, nós assumimos que o timing que nos estavam a dar seria uma coisa para conseguir estar pronta no final de setembro, completa ignorância. É assim que se aprende. E depois, quando o processo começou com ar que nada havia pressas para nada. Sim. Porque nós, uma das coisas que dissemos logo inicialmente é que a nossa marca ia ser intemporal, por isso não tinha estação. E como era uma marca pequena a começar e sem estação, logicamente que ficámos sempre para o final da lista. E por isso todo este processo terminou por ser muito mais longo a esse nível. E depois, durante o processo, tivemos aquilo que hoje em dia, exatamente aquilo que estava a dizer em termos de limitação, por exemplo, de cores, chegámos à conclusão que, por exemplo, a t-shirt das pedras, mas praticamente todas, têm tanta cor que dentro do processo de impressão foi um caos. Certo. Tivemos imensas. Por isso, o processo demorou muito tempo, muito por isto. Ok, as impressões testes. não vinham bem. As cores não eram as corretas. Depois, nós habituadas a trabalhar com papel, era se o amarelo é este, e o Pantone é o número não sei quantos. E eles diziam, mas no têxtil isso não existe certo. assim. Então, mas nós queremos afinar desta forma. Afinavam o azul, o amarelo, na vez seguinte o azul não estava correto. Certo. Depois afinavam o azul e depois era o vermelho que não estava correto. E nós andámos meses só na questão de afinar e daquilo realmente corresponder àquilo que nós queríamos. No fitting também não foi fácil. Também se calhar desconhecimento um bocadinho nosso, mas também fomos aprendendo, claro. E fomos percebendo todo este processo. Mas no fundo, o que é que acontece assim? Como tivemos muitas provas e éramos sempre os últimos da lista, um processo teoricamente acharíamos que em setembro, vá lá, em outubro estaria pronto, terminou por estar pronto no final de março. E que ainda temos peças, foi o que eu estava a dizer há pouco, assim, ainda temos chegar. Os pets, as jardineiras chegaram ontem e os pets ainda vão chegar daqui a 2 semanas. Porque todo esse processo, e realmente, no fundo, trabalhamos com 4 fábricas, por isso temos uma fábrica para a parte das malhas, temos uma fábrica de meias, temos uma só das camisolas e uma das jardineiras e das calças, por isso 4 fábricas, certo. Cada uma tem a sua dinâmica. Umas funcionaram mais rápido, outras mais lentas, umas com mais complicações, outras com menos. Mas a verdade é que nós começámos logo por um processo, eu costumo dizer, nós começámos se calhar por um tipo de coleção que já deveríamos daqui a uns anos estar a fazê-la, porque desde as cores, o número de cores... Sim, tem um grau de complexidade em termos de produção muito grande. Hoje em dia, exatamente quando ainda estava a falar sobre a questão hoje em dia das tendências, muito mais, eu acho que as tendências que hoje em dia se fazem realmente são muito mais fáceis de confeccionar. Nós entramos garantidamente... Sim. Para algo que a única comentário que eu tenho que fazer em relação à agência, por exemplo, é porque é que não nos avisaram sim. no início, porque nunca nos puseram limitação de nada, nem no número de cores, em nada. Nós tivemos a liberdade, por eles também, de fazer tudo o que quiséssemos. Mas também há situações em que eles até podem aconselhar e nós temos ideias tão concretas que vamos arriscar. E tínhamos. Por isso não sei se teriam mudado as cores todas se tivessem tido o alerta deles. Não, eu digo é que para o futuro, sim, se calhar não vamos trabalhar com 7 cores. Certo. Chegamos à conclusão que também que muitas vezes é uma questão de limitar no início. Pronto, e dizer não, e agora também já percebem as cores que funcionam no têxtil e o exercício passa a ser ao contrário. Faz sentido trabalhar nestas cores. Mas eu acho que na parte de produção, uma das grandes dificuldades que tivemos foi, sem dúvida, as impressões. Por isso, as impressões e a cor, e conseguirmos... e a Inês disse, é muito rigorosa, é muito meticulosa, e tipo, se o amarelo é este, não é... Porque eu nesse aspecto sou muito mais flexível. Se não é exatamente aquele amarelo, mas é ligeiramente mas assim, é que faz diferença, eu percebo. Eu sou um bocadinho da linha da Inês. Às vezes há ali, são vírgulas, mas que fazem diferença no fim. Mas a Madalena, quando tem prints com 7 cores, chega um ponto em que diz assim... É melhor que se avance do que não se avance. Certo, e eu nestas coisas, por mim, funciona muito. Ok, não vou para o ideal, vou para aquilo que é muito bom já. Sim, o ótimo é inimigo do bom, exatamente. Sem dúvida. Mas eu acho que aí eu sou muito perfeccionista, sempre fui. E aliás, eu costumo dizer, o início da Color Square vem-me ensinar lições, assim como cada um dos meus filhos me trouxe muitas aprendizagens. Eu costumo dizer que cada um deles nasceu com o seu propósito, também para mim. E a Color Square nasceu com outro propósito, não é? Porque... eu, quando olho para a coleção de roupa hoje e tudo, eu sei ver exatamente... Os defeitos. Mas eu só vejo defeitos, mas isso é horrível. Eu só vejo e às vezes até me dizem, mas Inês, o consumidor não sabe o que está na tua cabeça. E eu, pois, mas eu sei qual era a minha expectativa, eu sei o que eu imaginei, o que eu queria. Mas depois é uma aprendizagem. É, claro nós que sim, continuamos mas é muito a ver, difícil não vamos deixar de ver os defeitos, mas depois conseguimos ter esta elasticidade para dizer, ok, não justifica que se trave o processo ou que não arranque,
não vais deixar de Claro. ver, está lá, mas de facto não está aos olhos de toda a gente. Sim. E portanto há uma diferença entre o Mas nosso pronto, grau de exigência. mas há este lado interno. Mas sem dúvida, eu sofro do mesmo problema. E há este lado interno, e para mim, que era a minha primeira coleção, o meu primeiro negócio, Sim. não é? Eu aprendi na escola de gestão que há uma oportunidade de criar uma primeira boa impressão. E é isso. E o professor que me deu esta lição, se calhar hoje vai ouvir depois e vai dizer, mas calma, não é sempre assim. Mas a boa impressão Mas- foi criada. Só que então para mim há sempre este lado, não é? Tipo que, e eu cheguei a dizer isto à agência intermediária também, quase no fim da coleção, eu disse-lhes, vocês percebem que eu vejo defeitos em todas as peças? Tipo, em todas eu melhorava alguma coisa, portanto este lado perfeccionista, claro, que Mas também isso não também é um ajuda. caminho, porque na Mas verdade ainda- isso faz é, sentido que haver existe. espaço para melhorar, Claro. não é? Na primeira coleção, Claro. eu acho que também temos que alinhar as nossas expectativas e grau de exigência máximo, mas no final do dia Sim. era quase impossível estar tudo Sim. exímio como se tivéssemos 50 anos de experiência Claro. nesta área, não é? Não, Claro. e nós somos exigentes. A própria agência disse isso. Vocês são um cliente muito exigente. É verdade, Ainda somos bem. exigentes. E ainda bem. Claro. Aliás, Exigentes e difíceis. Sim. aliás nós temos uma história sobre esta parte da produção para contar que é curiosa, não é? Uma das peças que está no nosso shooting, inclusive, ou seja, foi fotografada, e no fim do shooting, no dia do shooting, era uma peça que é um macacão, e posso dizer que não vai chegar a ser lançado. E porquê? Porque no fim do shooting, aliás, a meio do shooting eu apercebi-me que a peça estava com problemas de qualidade. Eu apercebi-me que tinha puxões, etc. E deixei o shooting continuar, mas já completamente louco. Sim. Cheguei ao fim, foi a primeira coisa que lhe disse. Há uma peça, o macacão não está bem. E a minha mãe nem tinha visto. Não está bem, não está bem. Eu vi, foi vestido por duas crianças, eu vi, o Manel, o Edu, tipo, não está bem, não. Cheguei a casa, a primeira coisa que vi, cansadíssima no fim do shooting, abri o macacão, era em material turco e tinha imensos puxões. E eu liguei para a agência logo a dizer, para a produção toda, acabou, vamos ter de ver isto. Pronto. Pararam tudo e tentaram arranjar uma solução. Ok, há realmente um problema, uma solução, damos uma lavagem especial, uma coisa XPTO, prende o tecido, pronto. Estamos sempre a falar de algodão orgânico, ou seja, tecidos de alta qualidade, etc. Prende o tecido. E eu disse, ok, então, mas vão mandar-me outra vez, porque eu vou experimentar 2 dias nos meus filhos. Certo. Ok, vamos mandar, pronto. Vesti no meu filho. E posso dizer que ele nem sequer teve a fazer nada para ir além. Outra vez problemas de... Voltou a fazer puxões, foi lavada a peça ainda mais, tipo, claramente não é a qualidade que nós queremos para a Color Square, e dissemos só isso. E pronto, e só para perceber, não vai existir macacão, porque Certo. aquele tecido para nós não vai acontecer, não vai sair para a rua, é impensável para nós pormos alguma coisa com a qualidade que não é aquilo que esperamos, Claro. por isso assumimos o prejuízo, ficámos com o prejuízo do nosso lado, vamos usar o tecido ainda, nem sabemos bem para quê, workshops com as crianças, qualquer coisa que vão poder cortar e fazer o que quiserem, mas até isso às vezes assusta-me um bocado neste processo e nas dificuldades que tivemos, que na realidade foi uma coisa que nós alertámos. Se não tivesse acontecido assim o shooting, se calhar se o shooting tivesse sido num estúdio, Sim, não iam detectar e Sim, depois iam ter não íamos detectar, reclamações íamos de ter clientes. imensas reclamações, não é? Mas felizmente o shooting foi ao ar livre, na natureza, eles subiram às árvores, desceram às árvores e pronto, E já ficou o está. problema identificado. Foi. Agora, é isso, não é? Este lado que as pessoas, se calhar, nem imaginam, que as dificuldades às vezes chegam ao ponto de, e está no shooting, já tivemos consumidores a perguntar, vão Certo. lançar uma... Não, e temos imensas fotos que não vamos poder usar, que são só do macacão, que não vamos sequer chegar a usar, mas... Pronto, Já disse, Andias fica para o ano. Exato. Mas pronto, estas dificuldades, não é? Que nos foram surgindo, que vêm dos prints, vêm do fitting, vêm da própria qualidade, neste caso, e pronto, e que torna tudo muito desafiante na parte da produção. Sim, sem dúvida, e é uma constante procura de melhoria e novos desafios surgem. E se calhar procurar novos parceiros, Certo. e etc. Ou seja, conseguimos testar logo mais ver cedo, quais se são as calhar fábricas que testar correu os bem, que não tipos de correu tão bem. Sim. Exatamente, sim. Mas nem foi, o problema não foi tanto no tipo de tecidos. porque Foi na não- forma como foi manuseado. Não, acima de tudo foi no problema de impressão, porque assim, grande parte do Enfraqueceu. atraso que nós tivemos, Talvez. pela dificuldade Sim. do número de cores, eles no fundo terminaram por nos dizer que realmente nunca tinham trabalhado com tantas cores daquela forma, e por isso que é muito difícil no digital eles conseguirem afinar todas da forma como realmente nós pretendíamos. Pronto, e chegar ao rigor, também percebi que não deve haver muita gente, pelos vistos, tão exigente como nós fomos, e que realmente que quiséssemos juntar Certo. as cores e realmente que
aquilo que pretendíamos que combinasse exatamente nas cores certas. E por isso grande parte do nosso atraso foi provocado por isso. Mas foi atraso no lançamento da roupa, a marca nasce mais cedo e nasce com uma variedade enorme de livros, de jogos, etc. Como é que foi essa procura por esses produtos? São marcas também e produtos internacionais, marcas internacionais, que no fundo têm conceitos diferentes e que querem trazer para cá. Como é que foi essa procura e essa seleção do portfólio da Color? Então, essa seleção para mim foi um bocadinho natural, não é? Porque já era uma seleção que eu fazia como mãe, certo. Ou seja, eu já procurava muitas daquelas marcas, eu sempre quis brinquedos diferentes para os meus filhos, mais didáticos, mais sustentáveis, mais madeira, menos plástico, que estimulasse a criatividade deles, portanto, brinquedos mais abertos, sem instruções. Muitos eu já procurava enquanto mãe e acabava sempre por ir comprar muitas vezes fora, porque não havia em Portugal, portanto, mandava vir online, de lojas lá fora, ou eu viajo muito com eles, trazíamos das viagens, etc. Por isso, havia marcas que eu já adorava antes e que já usava em casa, não há nada do que a nossa própria experiência, de saber explicar e de saber, não, eu uso e funciona e corre bem, etc. Por isso, começámos a contactar marca a marca, muitas marcas destas mais pequenas nem sequer nos aceitam logo, eu acho que as pessoas não têm essa noção. Nós estávamos a criar ainda o site, por isso houve marcas que vamos esperar, está bem? Vamos esperar para ver quem são vocês. Não arriscam, sim. Não arriscam, querem ver o perfil da marca, etc. São tudo marcas que não querem estar em marketplace, não querem estar nas Amazons. Ou seja, as próprias marcas são muito exigentes. O que é que vais vender, o que é que vais fazer... E, portanto, algumas que confiaram logo em nós e arrancámos com essas, outras já estão na nossa loja, por isso posso dizer que depois fomos aceitos por todas, mas foram marcas que tivemos de andar ali a namorar e mandar... Sim. Mas que a determinada altura disseram mesmo, adorámos o vosso trabalho e não sei o quê, estamos dispostos para fornecer. Sim, e portanto foi uma busca muito grande desde marcas europeias, que eu diria que a grande maioria são marcas... da Europa, mas temos marcas japonesas, temos marcas australianas, dos Estados Unidos, da Turquia, Israel, sim, da Turquia, ou seja, temos marcas assim de imensos países. De todo lado. Sim, aliás, eu lembro esta marca de Israel, ele só me dizia, eu não tenho ninguém em Portugal. Sim, como é que descobriste? De onde é que tu vieste? Mas são tipos de produtos diferentes, Inês. Essa seleção como é que é feita? No fundo... Nós temos 3 categorias que trabalhamos muito. Por um lado, os brinquedos, no geral. Depois, arts and crafts, como nós chamamos, e tudo o que tem a ver com trabalhos manuais e atividades que as crianças têm mais interação e põem a mão na massa. E depois, os livros. Livros, revistas, que é uma paixão enorme e que eu também já tinha muitos livros em casa, estrangeiros e de editoras. São todos em inglês. São todos em inglês. E aí, muitas pessoas perguntam-nos, e assim eu aproveito e digo já aqui, que são em inglês porque os livros em português são muito fáceis de encontrar. Certo. E a proposta para ser diferenciadora, claro, faz todo sentido. Sim, e os livros é uma área difícil, com margens pequenas e afins, e há grandes cadeias que vendem os livros com desconto, etc. Era impossível para nós, como uma marca pequena, competir. Portanto, não vale a pena. Trazemos editoras que são difíceis, ou que não estão traduzidos para português, ou que são difíceis, em temas que achamos que é preciso falar mais, exatamente, temas pertinentes, muito à volta da natureza, muito à volta da igualdade, das emoções, de aceitarem as diferentes crianças, à volta de temas de racismo, etc., que achamos que desde pequeninos que as crianças devem lidar. E por isso, sei lá, temos livros sobre refugiados, portanto, muitos temas que achamos importantes na sociedade e que era importante eles terem e que fomos buscar editoras, é isso, desde de Estados Unidos a editoras australianas, que estamos sempre atentas, não é? Que eu estou sempre a ver novos livros, os livros depois demoram sempre muito a chegar, portanto, encomendamos com imensa antecedência e eles depois demoram. Os brinquedos, a mesma coisa, portanto, é esta procura, coisas que eu já usava, coisas que eu acho que faz sentido, sem instruções, não é? Vamos deixar as crianças serem livres. Sim, e eu acho que faz muito mais confusão aos pais, eu costumo dizer, temos sem pais que quando veem um brinquedo e estão imenso tempo... Como é que eles brincam? Mas como é que brincam? E não têm instruções e como é que fazem? E eu costumo dizer, só lhe está a fazer confusão assim, porque na realidade as crianças arranjam sempre forma de brincar. Eu tenho um filho que adora fazer, agora menos, que ele já é mais velho, mas sempre adorou fazer Legos e fazia sempre sem instruções. Sim. Tinha sempre a maneira dele de fazer. Os meus fazia filhos coisas giríssimas, muito diferentes
E era assim que funcionava e eu achava que mesmo bem, porque é claramente um estímulo. Sim. Não... Os meus filhos colega é exatamente Sim. assim. Ou seja, eles fazem sempre, eles só querem peças, não Sim. querem aqueles legos que Sim, têm sim, a casa sim, para sim, fazer. sim. Não, eles querem peças soltas para construir o que quiserem. E misturavam as peças todas, tipo, tinham vários brinquedos, não é? As caixas diferentes que vêm, Sim. e aquilo acabava tudo misturado porque era indiferente, porque o que ele queria mesmo era construir isso sozinho. já corresponde exatamente a crianças que já com o estímulo da criatividade, Sim. porque também há outras crianças que focam-se muito naquilo. Sim, que só querem fazer o que está ali. Quando são estimulados Claro. de pequeninos para esta criatividade, porque isto é um estímulo que tem que se fazer, Sim. não é uma coisa que... Mas no caso até partiu dele, porque ele não queria... Pois. Claro que depois incentivámos, obviamente, mas de início logo... não queria as instruções, portanto está ótimo, não é? Já está na cabeça dele. Não, eles sabem sempre o que fazer. Sim. E inventam novas coisas. Sim. Nós temos umas caixas com berlindes e às vezes temos agora pessoas na pop-up store que nos perguntam como é que se brinca, ou às vezes estrangeiros que não brincavam ao berlinde. Certo. E eu disse, olha, na realidade em Portugal brinca-se assim, eu explico, mas há outros países que se brinca de outra forma e eu vou dizer, os meus filhos todos os dias inventam. E eu às vezes estou ali a dizer, não, mas olha, faz aquela forma que é um círculo e pões os brindes. E eles, não, inventámos outra coisa, mãe. Tipo, esquece. Mas é giro passares o que eles inventam também. Sim, e às vezes eu filmo, Sim. tipo, o que eles inventam. Mas é isso, eu acho que eles têm tanta criatividade. Criatividade é essa que se vai perdendo ao longo dos anos, não é? O cérebro sim. dos adultos vai ficando mais contido nessa área. Por isso, nada melhor do que os deixar Sem na dúvida. altura certa, estimular ao máximo. E por isso os nossos brinquedos são muito virados para isso e depois para tempo em família, tirar os pais dos ecrãs, não é? Eu costumo dizer, tirar as crianças dos ecrãs e tirar os pais dos Sem ecrãs. dúvida, sim. E dar momentos em família, com jogos de família, com tempo na natureza, não é? Tirar... No outro dia eu lia, nós temos uma revista que é a Lunch Lady, e eles tinham, assim, uma frase incrível de um artigo que estava na revista, que dizia exatamente porque é que nós tiramos tempo para as atividades extracurriculares dos nossos filhos, não é? Vai à natação, vai ao karatê, vai à dança, etc. E marcamos na agenda e levamos, e porque é que não tiramos e não pomos na agenda... para, por exemplo, um dia na natureza. Sábado, sim, vamos todos para a natureza, sem telemóveis, sem nada. Vamos deixá-los brincar com os paus, vamos inventar uma coisa qualquer e vamos, tipo, ali estar um bocadinho grounding, não é? Então, nas cidades, que não se faz muito isso, esta questão do grounding, descalços com a natureza, e que faz tão bem às crianças. E aos pais também. E aos pais também. E, portanto, nós queríamos muito ter esse lado, por isso ajudar também os pais a encontrarem outras formas, porque às vezes os pais também querem, mas não sabem como. Sim. Encontrar outras formas. É preciso desbloquear um bocadinho o tema. Às vezes é preciso desbloquear. Sim. E é isso que também tentamos fazer e queremos muito fazer. Inclusive temos uma zona no site que é só de free printables, as pessoas podem ir e descarregar imensas ideias e mapas que podem fazer com as crianças, desafios de leitura, montes de coisas, que no fundo vem exatamente com esse papel de ajudar também os pais a fazerem um caminho diferente. Sim. Não é? Tipo, a conseguirem fazer, e nem sempre vão conseguir, como é óbvio. Aliás, eu costumo dizer, em minha casa também há brinquedos de plástico, não sou fundamentalista, também vi em televisão ao fim de semana, mas... tentar dar prioridade, claro, e tentar encontrar um equilíbrio e que várias áreas sejam estimuladas. E foi isso um bocadinho que quisemos trazer também com a Color Square. Que cheiro. Numa entrevista vossa ali que nesta procura destas marcas que integram o portfólio da Color Square, conheceram pessoas muito interessantes e famílias, empresas familiares com que estabeleceram uma boa relação e que acabam por privilegiar essa relação. É um bocadinho a nova maneira de trabalhar e de criar projetos, é através de relações pessoais e sempre... com esta preocupação de, no fundo, não só com o consumidor final, mas também de passar o feedback dos clientes, passar para os parceiros. Como é que gerem essa relação? Eu acho que sim, sem dúvida. Ou seja, para já acho que é tudo sobre relações. E isso para nós é tão óbvio. Pronto. E depois, no âmbito da sustentabilidade, sim, na realidade vem tudo das relações e do respeitar muito os nossos fornecedores e de respeitar também a forma como eles produzem. E é muito giro ver que marcas, até já com uma visibilidade grande internacionalmente, e que uma pessoa pensa, não, são marcas tão grandes... E que manda um e-mail e que é a dona da marca que me responde, sim, e sei que é, e que depois, se for preciso, ela está-me a trocar mensagens e está-me a pedir, mandas aquela foto linda que tiraste com os brinquedos para eu também partilhar na minha loja. E é uma marca espanhola, ou é uma marca alemã, ou uma marca austríaca, portanto...
e falámos muitas vezes com vários fornecedores, são marcas pequenas, familiares. Este conceito de shop small, não é? Tipo, vem também nas marcas que nós escolhemos, que continuam a querer muito que assim continue. Certo. Ou seja, não há... eu olho para muitas destas marcas, elas não têm na sua agenda a longo prazo serem gigantes e deixarem de ter este lado muito pessoal. Sim. Que para nós também faz muito sentido, e é isso, no âmbito da sustentabilidade, ainda mais sentido faz, não é? Marcas que trabalhamos, que produzem localmente, porque a pegada ecológica passa por aí, não é? Que há todo um cuidado com as matérias-primas que escolhem, com as condições que dão aos seus trabalhadores, portanto, este cuidado, acho que faz parte daquilo que temos de ter agora e de futuro, não é? Da mesma forma que para nós não nos fazia sentido criar, por exemplo, a marca de roupa, sem ser já no âmbito da sustentabilidade, certo. Sem ser de algodão orgânico, não é? Estamos a criar uma marca em 2022, claro. Vamos criá-la em têxtil normal, não faz sentido, não é? Por isso não nos fazia sentido não ter estas preocupações e ter preocupações de as fábricas que escolhemos, como é que as pessoas são tratadas, etc. Os nossos fornecedores, todos eles têm muito essa preocupação. Há um contacto muito direto, há este lado de entreajuda, de querer ajudar. Aliás, eu acho que era uma coisa que eu não referi ao início, mas acho mesmo importante referir. Nós próprios fomos tão ajudadas por os outros empreendedores à volta de nós, não é? Há sempre alguém que quer ajudar, há sempre alguém que estava disponível para... Estou a criar o meu próprio site, não faço ideia, pode estar aqui umas horinhas comigo a fazer, e que ajudavam sempre. E este espírito é incrível, tipo, eu acho que nós não seríamos o que somos hoje sem a ajuda que tivemos no caminho, a ajuda dos diferentes empreendedores. Ainda agora nós estamos numa pop-up store, que vamos estar até ao final de maio. Onde é que é? Tenho que dizer aqui. Na Rua do Século. Número 13, para chegar à Calçada do Pão. Exatamente. E quer dizer, este espaço surgiu assim de um jantar entre amigos, de uma agência, deixo aqui já o agradecimento ao Gonçalo, e que eles têm uma agência atrás, estávamos a jantar em minha casa, assim um jantar informal, ele estava muito curioso sobre o meu projeto, etc. E de repente ele diz, Inês, eu tenho uma padaria que está vazia, porque nós não usamos, os nossos escritórios são todos atrás e a padaria ficou vazia. E olha, gostavas de ter lá uma pop-up? E assim, e simplesmente emprestou-nos o espaço com a maior generosidade do mundo. E acho que há muito este lado nos empreendedores de ajudarem por saberem que ao início é difícil. Sim. Nada como passar as suas experiências. Completamente. Nada como ajudar. Uma chamada não custa nada. Uma hora a ajudar não custa nada. E este espírito é incrível. E, portanto, e nas marcas que nós trabalhamos, também vemos muito isso de... Podes-me ajudar porque também são isto. de empreendedores e também não é? O ADN é todo o mesmo. Portanto, exatamente, fundo, são dos donos, são de quem as criou, não é? Ainda não foram vendidas, ainda não foram para grandes grupos, não, são de quem as criou. Tivemos uma reunião uma vez com um fornecedor suíço que veio cá, era o dono, não é? Estava aqui, pois eu faço os países, eu tento conhecer quem... Portanto, é espetacular este lado e que eu acho que o futuro vai passar também muito por aí. Sem dúvida. Não querendo dizer mal das marcas grandes, porque têm o seu papel essencial na economia e eu trabalhei em marcas grandes e que bom que foi. Portanto, acho que há espaço para todas. Certo. Mas acho que o futuro também vai passar muito por estas marcas pequenas. E acho que para pessoas que têm um trabalho, eventualmente, numa empresa grande e que também têm um projeto próprio, porque acho que os nossos filhos vão ter várias profissões ao mesmo tempo. Também acho que sim. Portanto, acho que é inevitável que este centro de marcas vá continuar a nascer, porque... Completamente. E se calhar vão criar marcas, vão fechar marcas, vão criar marcas. Não, dinâmicas diferentes. Exatamente. E dentro da sustentabilidade faz todo sentido. Sim, porque cada vez mais, exatamente, se conseguirmos ter marcas mais locais, quanto mais locais forem, logicamente menos pegada estamos a fazer. Por isso é... Sim, sem dúvida. E o consumidor preocupa-se cada vez mais de onde é que vem. Sim, a pandemia acelerou isso. A pandemia acelerou a preocupação pela origem dos produtos. Se é local, se é feito cá, se não é. Qual é a história? Lá está o storytelling. Sim. E, portanto, eu acho que isso veio para ficar e acho que vai ser cada vez mais, porque também estamos a educar gerações muito mais conscientes nesse sentido. Sem dúvida. E, portanto, eu espero que assim seja. Quer a Color Square venha a crescer muito, quer não venha, eu acho que tenho enorme orgulho de já termos chegado onde chegámos, de tudo o que aprendemos, de toda a ajuda que tivemos, e é sempre uma história para contar e por isso acho que sim, acho que o futuro vai passar por relações, muitas relações,
e muitas marcas pequenas a conviver com as grandes. Como é que gerem, já falaram há um bocadinho sobre isso, sobre as tensões nas discussões que tinham, mas como é que é gerida esta relação de mãe e filha? O desligar, o conseguir estarem em momentos de família sem falar de trabalho, como é que fazem essa gestão? Eu acho que a nossa experiência para trás, do tempo em que trabalhámos juntas Educou-as nesse sentido. Eu acho que essa questão, muitas vezes durante o fim de semana e durante as férias, quando estamos juntos, às vezes há assuntos que dizem, depois falamos no fim de semana, mas chegamos ao fim de semana. E depois não fala. Na verdade, quando estamos todos juntos, não existe. Certo. Não existe praticamente comunicação sobre trabalho. Pode existir no sentido de estarmos muito satisfeitas com isto ou com o outro que aconteceu, para contarmos. E para contarmos aos outros e aos filhos e por aí fora. Mas não propriamente no sentido de estarmos a trabalhar durante... Não. Ok. E depois acho que também há, ou seja, o facto de sermos mãe e filha traz uma compreensão muito grande e profunda de cada uma e das necessidades de cada uma. E isso é muito respeitado, que se calhar numa sociedade entre só amigos nem sempre seja fácil, não é? Ou seja, é muito respeitado pela minha mãe que eu quero ter tempo para ir buscar os miúdos à escola, ou que quero ter tempo para... E ela sabe que até criei um negócio próprio para isso mesmo, para gerir melhor o meu tempo e ter mais espaço também como mãe. E há um respeito muito grande nisso, assim como eu sei que para ela tem de ter o espaço dela, os fins de semana dela nas casas de campo, a parte da horta, a ginástica, e respeitamos imenso, não é? Não, para ti isto é importante. Tem que dar para tudo, claro. Tem mesmo de dar para tudo, não é? Portanto, vamos criando esta conciliação. Isso conciliamos completamente. E eu respeito até, porque assim, os filhos de Inês são os meus netos, não é? Claro. Se ela não estiver lá, pode vir o pai ou vai precisar de ajudar. Aliás, acontece muitas vezes, eu trabalho, assim, trabalhamos acima de tudo em casa dela. E muitas vezes os miúdos chegam da escola, chega àquela hora, às 5 horas, estamos a trabalhar até muitas vezes muito concentradas, mas os miúdos chegam, começam a conversa e não sei o quê, e eu faço o computador, Inês, vou-me embora, muitas vezes levo um deles para a minha casa, o mais pequeno dela normalmente quer ir comigo, mas pronto, porque exatamente entram as crianças e acabou-se, por isso há um respeito. Sim, se for o caso, depois volta mais tarde, não é? Exatamente. Aquele momento é não, das muitas crianças. vezes à noite, depois de jantar, por e-mail e não sei o quê, terminamos por estar à mesma. Mas há um respeito muito grande e como disse inicialmente, assim, em termos de família, talvez pelo facto de já existir uma tradição de família. Certo. Pronto, sim, no fundo, sim, sem dúvida. Terminamos por realmente respeitar e não há nunca aquela coisa de chegarmos e estarmos só a falar, não. Espetacular. Que conselho deixariam, vou pedir às duas um conselho cada uma, que conselho deixariam a quem quer começar um projeto e está na dúvida se arrisca ou se não arrisca? Bem, então, eu acho que nós há bocado falávamos um bocadinho sobre isso, uma boa dose de resiliência e de otimismo. Ou seja, para mim, quando eu penso, tem de ter uma boa dose de otimismo, porque às vezes as coisas vão ser mesmo difíceis, mesmo. E nessa altura temos de acreditar que no fim vai correr tudo bem. E que vamos fazer por isso e que vai correr tudo bem. E resiliência, daí se não controlamos tudo, vão haver problemas, acreditar sempre que vamos chegar lá. Por isso, acho que este é assim o mais chave. É assim, o da Inês, logicamente, que é um dos principais, mas eu juntaria aqui uma parte importante de criatividade e no sentido de procurar coisas diferentes. Certo. E eu acho que foi uma das coisas que nós procurámos muito, por isso quando decidimos fazer esta edição de artista e ir para um alvo diferente daquilo que existe no mercado no geral, fomos arrojadas e se calhar, logicamente, que mesmo em termos de custo e tudo, é um input muito maior, não é? Claro. Mas, ao mesmo tempo, acho que a criatividade, que é uma das coisas que nós temos que se diferenciar no mercado. E nós falámos disso muitas vezes. Em que é que nós vamos diferenciar em relação a tudo que já existe? E realmente é assim, a criatividade e a diferenciação acho que é fundamental. E a diferenciação, então, é procurar, pode ser um nicho, mas se for um nicho bem trabalhado e realmente que seja aquele, é uma questão de tempo. Eu também disse no início, eu nunca trabalhei nada com resultados imediatos. Nunca. Foi sempre com muito trabalho, muita resiliência, muito em nichos também, mas que sei que bem trabalhado e com o alvo do consumidor e focando o que é que aquele consumidor quer, qual é o alvo onde eu estou, com o tempo as coisas vão lá. Por isso é muita resiliência, mas também muito foco e ao mesmo tempo procurar criatividade e diferenciação. Espetacular. grandes conselhos que aqui deixamos. Para onde é que nos levam os sapatos da Color Square? Quais é que são os próximos passos? Ok. Temos um mundo pela frente, não é? Exato, ideias não nos faltam. Tudo para acontecer. Exatamente. Bem, ideias não nos faltam de todo. Para já estamos muito satisfeitas com o lançamento da coleção de roupa e, portanto, queremos dar espaço a que a coleção da Maria funcione e que corra muito bem.
Na roupa, sem dúvida, convidar outros artistas Certo. e voltar a ter outras coleções. São coleções intemporais, por isso podem vir a coexistir Ok. a coleção da Maria com outro artista. Portanto, para nós não é obrigatória esta coisa de acabar a coleção. Não está datada, não é? Não está datada de todo. Portanto, por um lado, na parte da roupa, a continuação e convidar, desafiar outros artistas. Depois, nós estamos a ter agora a experiência da Pop-Up Store, que está a ser muito interessante, contacto direto com o público. Sim, receber feedback também. Exatamente, o termos um espaço físico, portanto, achamos que o futuro também vai passar por, eventualmente, uma loja física. Que era o nosso objetivo inicial. Ok. Disse desde o início que o nosso Concept Store passava por um dia. Ser física Ser também. física. Sim, também. e que não passa, ou seja, o futuro das lojas de rua também vai mudar muito, não é? E eu tenho lido imenso agora, desde que começámos a Pop-Up Store, tenho lido imenso sobre isso, e realmente o futuro vai passar, não é um showroom, uma loja deixou de poder ser um showroom com estantes e produtos expostos, não, na realidade tem de ser uma experience store, Sem tem de ser dúvida. uma loja que faça com que as pessoas percebam, entre o online e a loja, eu vou à loja porque me Certo. vai dar isto extra. E portanto nós temos muitas ideias diferentes para fazer na loja, que não queremos desvendar, mas há imensos projetos que inclusive só faziam sentido em loja física, porque são difíceis de implementar online, e por isso que já trouxemos a Ok. ideia desde o Amsterdão, que já temos essa ideia e que achamos que faz sentido numa loja física. Portanto, o futuro também passa um bocadinho, eventualmente, pela loja física. Pela experiência de loja Pela física. experiência e tentarmos levar a nossa marca de roupa internacionalmente fora, trazer, ou seja, buscar consumidores a outros países que estão, inclusive, se calhar mais despertos até para esta marca mais colorida, de algodão orgânico, etc. Por isso fazer um bocadinho a internacionalização e pronto, e depois o céu... O céu é o limite. Inês, Teresa, muito obrigada por esta partilha. Foi mesmo bom sentir a vossa energia tão boa e todos os sonhos que estão aqui projetados. Tenho a certeza que a marca vai ter uma vida espetacular e longínqua. Muitos parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Obrigada. Obrigada. Obrigada.